Oscar Limão. Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Então, senhores, no episódio de hoje nós vamos falar de alfabeto fonético. Bom, quando se trata de alfabeto fonético hoje, na atualidade, o pessoal pode aprender sobre isso no Flight Simulator, na maioria das vezes, no Sr. Google ou até mesmo na Sra. Wikipédia. Só que nesse vídeo nós não vamos apenas tratar da pronúncia, do significado do alfabeto fonético. Eu também vou citar para vocês algumas dicas e algumas particularidades que cada letra, que cada fonema do alfabeto fonético tem na aviação real, na prática. Bom, mas antes da gente começar o tema em si, é importante citar que talvez tenham pessoas aqui que estejam vendo o vídeo e não sabem o que é o alfabeto fonético, para que serve o alfabeto fonético e de onde ele saiu. Então vamos para uma pequena explicação. E é isso, e agora que você já aprendeu, vamos para os fonemas. Bom, então mais uma vez vamos começar pelo começo. A letra A, que corresponde ao fonema alfa. Nesse caso, a particularidade que a gente tem que ver, na verdade, não é a pronúncia em si, mas sim a escrita desse fonema. Supomos que você vai lá preencher um plano de voo, uma notificação, por exemplo, e vai escrever lá que você vai passar pelo corredor, pela réia alfa. Como você vai escrever esse alfa? Com PH ou com F? Bom, muito provavelmente você já deve ter visto ambas as versões aí pela internet e pelos simuladores, certo? Mas e agora, aqui na nossa querida República Federativa do Brasil, qual é a correta? Hein? É o alfa com F. E eu aproveito para dar dicas, sempre que você quiser confirmar alguma dúvida desse, digamos, gênero técnico, basta você ir lá no ICA 112, que é um PDF das regras do ar e serviço de tráfego aéreo que está lá no site da FAB. E como sempre o link para esse PDF vai estar aí na descrição do vídeo logo abaixo. Bom, agora vamos para o próximo, a letra B, que corresponde ao fonema bravo. A particularidade nesse caso, senhores, se diz respeito à pronúncia dessa palavra, pois algumas pessoas tendem a puxar a pronúncia para o lado inglês da força. Então às vezes a pessoa pronuncia na fonia bravo ou alguma coisa assim. Então nesse caso, pessoal, não é necessário. Como você está voando aqui no Brasil, você pode pronunciar normalmente com a pronúncia da língua portuguesa, falando apenas bravo, certo? Então vamos para a próxima, a letra C, que corresponde ao fonema Charlie. Então, como vocês podem ver, esse é o caso oposto ao fonema bravo. Nesse caso, você tem que utilizar um pouquinho do sotaque inglês. Você não vai falar Charlie ou Charles, como eu já escutei por aí na fonia. Você vai pronunciar Charlie, como se tivesse um T na frente. Partindo para o próximo, o D, que corresponde ao fonema delta. Nesse não tem nenhum segredo, é único e simplesmente delta. Então vamos partir para o próximo, a letra E, que corresponde ao fonema que se escreve desse jeito. Na sala de teórico de piloto privado é um show de pronúncia quando se trata desse fonema. Eu já ouvi por aí eixo, etio, etio e outras coisas do gênero, mas nesse caso a pronúncia correta é eco, como aquele carro lá, o EcoSport, sabe? Bom, agora vamos para o próximo, o F, que corresponde ao fonema foxtrot. Esse é um caso em particular, pessoal. Apesar de, na regra, o correto ser a pronúncia foxtrot, não é raro você ouvir pela fonia aí Brasil afora o pessoal pronunciar apenas a primeira parte, fox. Assim, teoricamente, isso não é correto, mas muitas vezes os controladores, os pilotos também, utilizam essa versão mais curta para, digamos, agilizar ainda mais a fonia quando a fonia está muito densa, com muitas aeronaves e tudo mais. Mas eu, pelo menos no meu caso em particular, eu sempre falo foxtrot, porque durante a minha instrução de piloto privado já teve um voo no qual meu instrutor falou apenas fox para o controle São Paulo aqui na Terminal São Paulo, e o controlador deu um puxão de orelha, corrigiu a gente afirmando que o correto era foxtrot, não apenas fox. Então, como sempre, na dúvida, para evitar a confusão, fala foxtrot, fala o completo, é melhor. Bom, partindo para a próxima, nós temos o G, que corresponde ao fonema golf, e também nesse não tem nenhum segredo. Indo para o próximo, a letra H, que corresponde ao fonema hotel. Nesse caso você também tem que esquecer o sotaque americano e britânico, não é hotel ou hotel, é hotel, pelo menos aqui no Brasil. E indo para o próximo nós temos a letra I, que corresponde ao fonema Índia. E agora vamos para mais um fonema especial, a letra J, que corresponde ao fonema Juliet. Esse fonema tem duas particularidades, pessoal. Primeiro, a escrita dele. Essa escrita que está aparecendo agora, vocês acham que está correto, está errado, está faltando letra, está sobrando letra, como é? Certo, né? Errado. O Juliet em alfabeto fonético se escreve com 2 T's. Então tente se lembrar disso aí quando você for escrever lá o seu plano de voo. 2 T's no final do Juliet.
E a próxima particularidade do Juliet é a pronúncia. Como vocês podem ver, até agora eu pronunciei Juliet, que é como está indicado lá no PDF do ICA 112. Porém, pessoal, é extremamente raro o pessoal aqui no Brasil falar com esse sotaque, Juliet. Em 99% das vezes eu escuto o pessoal falar Juliette. Ou seja, nesse caso a parte tônica da palavra não vai no início, sim no meio da palavra, Juliette. Se não me engano, teve até um vídeo do canal Piloto onde eu estava fazendo o voo e eu pronunciei Juliet e o controlador respondeu Juliette. Vamos relembrar esse. Salomarte, bom dia, Papa Tango, November, Yankee Juliet. November, Yankee Juliet, bom dia, prossiga. November, Yankee Juliet está no pátio do aeroclube, ciente da informação Delta, notificou uma hora de voo local, saída pelo corredor Juliet, para acionamento. Livre acionar, November, Yankee Juliet, chame pronto para o táxi, 1 dúzia com 1024. Chamar para táxi, o November, Yankee Juliet. Bom, partindo para o próximo, nós temos o K, que corresponde ao fonema quilo. E logo após este, nós temos o L, que corresponde ao fonema lima. E logo após este, nós temos o M, que corresponde ao fonema Mike. E sempre lembrando que é Mike, não é Mick nem Michael, como eu também já vi por aí. Logo após esse, nós temos o N, que corresponde ao November. E não, diferente do que eu também já ouvi por aí, você não pode adaptar isso para o português falando novembro, tem que manter o November. E seguindo, nós temos o O, que corresponde ao fonema Oscar. E só frisando aqui que o correto, de acordo aqui com o PDF do ICA 112, é Oscar e não Oscar. E agora vamos para mais um caso especial, a letra P. Vocês acham que se pronuncia papá ou papa? Então, de acordo com o PDF do ICA 112, o correto é papá. Só que isso, pessoal, vai obrigatoriamente mudar de acordo com o local de onde está essa letra P na matrícula de uma aeronave, por exemplo. Vamos supor aqui o seguinte exemplo de matrícula de aeronave: PT-CNP. Como vocês podem ver, aqui nós temos o P no início e no fim dessa matrícula. Mas a pronúncia de cada P vai ser diferente. Na prática, nós falaríamos Papa Tango, Charlie November, Papá. Ou seja, no primeiro P nós falaríamos Papa e no último P nós falaríamos Papá. Isso ocorre simplesmente por uma questão de comodidade, porque seria um tanto incômodo você fazer uma pausa entre o P e o T para falar o P corretamente, que seria, por exemplo, Papá Tango. Ou seja, para você falar de modo contínuo, você obrigatoriamente vai ter que falar Papa Tango e não Papá Tango. Certo? Então vamos para o próximo, a letra Q, que corresponde ao fonema Quebec, que também não tem nenhum segredo. Logo após esse nós temos a letra R, que corresponde ao fonema Romeu. E esse tem mais uma vez a questão da escrita, ele se escreve com U, não com O no final, hein? Logo após esse nós temos o S, que corresponde ao fonema Sierra, que se escreve com 2 R's. Logo após esse nós temos o T, que corresponde ao tango. E seguindo nós temos a letra U, que corresponde ao fonema Uniform. Isso de acordo com a pronúncia do ICA 112. Porém, mais uma vez, na prática, em 99% dos casos você vai escutar aí na fonia a pronúncia uniforme, como se fosse uma palavra brasileira e tivesse o E no final. Mas sempre lembrando que na questão da escrita você não vai colocar o E, vai terminar com um M. Logo após o U nós temos o V, que corresponde ao fonema Victor. E seguindo nós temos o W, que corresponde ao fonema Whisky. E esse mais uma vez tem a questão da escrita. Qual será a escrita certa desse whisky? É com K e depois com Y, com K, E e Y ou com K, I? Nesse caso você mantém a escrita clássica da palavra. Você vai escrever o whisky com K, E, Y. Nunca se esquecendo que logo após o W você tem que colocar também o H. Logo após este nós temos o X, que corresponde ao fonema X-ray. E nesse, diferente de alguns, você vai ter que manter a pronúncia da terra do tio Sam. Vai ter que falar X-ray e não X-ray ou muito menos raio-X. E durante a escrita nunca se esqueça do tracinho entre o X e o R. E por penúltimo nós temos o Y, que corresponde ao fonema Yankee. No fonema em si não tem nenhum segredo, mas na escrita sempre se lembre de colocar os 2 E's no final. E por último nós temos o Z, que corresponde ao fonema Zulu, e nesse não tem nenhum segredo. E sempre lembrando, pessoal, que os fonemas que eu falei aqui foi baseado não somente no PDF do ICA 112, mas também na experiência real que eu tive com outros controladores e com outros pilotos aí durante os voos que eu fiz até hoje. Então na prática você vai ver que nem todos os fonemas que vai aparecer no ICA 112 vai ser pronunciado do mesmo jeito na fonia real, como os exemplos que eu citei aqui, nesse caso o Charlie e o Juliet. No PDF indica que a pronúncia correta é apenas Charlie, mas na prática nós pronunciamos Charlie, como eu disse.
e também no já citado Juliet, na prática o pessoal normalmente pronuncia Juliette. Ou seja, existe uma linha bem tênue entre a teoria e a prática na aviação. Orange, Golfos fora, Alfa Fox 13 Zulu. Eu escrevi Juliette errado por meses. Então é isso, senhores, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de algum modo. Então, como falamos de alfabeto fonético, Alfa Tango Eco, Mike Alpha, Índia Sierra.